Ecologia é o estudo da relação dos seres vivos com o lugar onde moram. Os seres vivos são as plantas e animais, já o lugar onde moram são os seres não vivos, como o sol, o solo, os rios e os mares. Como é uma ciência, é organizado e colocado numa hierarquia. Nesse caso, os termos corretos são fatores bióticos e fatores abióticos. O estudo continua com a hierarquia. Níveis de organização ecológica, que tem os conceitos. Biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas onde há vida. Fatores abióticos existem em todos os lugares. Vida nem tanto. A única biosfera que conhecemos é o planeta Terra. O termo seguinte é ecossistema, que é a relação que determinados animais têm em determinados ambientes. Por exemplo, os desertos têm pouca água no solo e no ar e moram animais adaptados a este ambiente. Comunidade. As diferentes espécies de seres vivos vivendo e interagindo no mesmo ecossistema. Por exemplo, no Saara tem acácias, camelo, víbora de chifre, tamareiras e escaravelho. Abaixo, na hierarquia, tem a população, um grupo da mesma espécie vivendo juntos em uma área específica, como os camelos no Saara. Agora, sobre os biomas brasileiros. A Amazônia é o nosso maior bioma, ocupa 9 estados brasileiros e outros 8 países. Tropical, ou seja, quente e úmido, com áreas inundadas por temporada e as áreas elevadas, com uma grande diversidade de espécies de animais, vegetais e minérios. Mata Atlântica é outra floresta tropical de grande diversidade. Ocupa a costa leste do Brasil, que é de frente para os continentes africano e europeu, somando com o fato de estar à beira do mar e rios, que é onde ocupações humanas historicamente ficam, é muito conhecida por menos de 15% da floresta ainda existir. Pampas. Sexta maior planície do mundo, a maior parte é coberto por plantas baixas, como gramas e arbustos, por isso muito utilizados para a pecuária. Tão utilizado que compõe uma boa parte da cultura local. As regiões ecótonos, também conhecidos como zonas de transição, são áreas onde dois ou mais ecossistemas ou biomas se encontram, como por exemplo manguezal, estando entre terra, água doce e salgada. Mata de cocais, região entre Amazônia, Cerrado e Caatinga. Outros termos importantes para se aprender na ecologia. Habitat, lugar específico onde uma espécie vive. Exemplo, leão nas savanas, ouriço em florestas. Nicho ecológico, é o estilo de vida de cada indivíduo. Como, por exemplo, quais alimentos ele consome, como ele adquiriu o alimento, quais os predadores e como ele interage com o ambiente. Relações ecológicas e seus tipos. Intraespecíficas. Entre indivíduos da mesma espécie, colaboração numa colmeia ou um bando competindo por liderança. Interespecíficas. Entre espécies diferentes, uma espécie que é caçada por outra, espécies diferentes que se ajudam, ou parasitas que vivem à custa de outros. A cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos, na qual um serve de alimento para o outro. Sempre inicia com os produtores, como plantas e algas, e termina nos decompositores, que decompõem a matéria orgânica em nutrientes que são absorvidos pelos produtores, reiniciando o ciclo. Os níveis tróficos são grupos formados por organismos que possuem hábitos de alimentação parecidos. Os três níveis são produtores, as algas e plantas, consumidores, que são os herbívoros, carnívoros e os onívoros. O terceiro e último é o decompositores, como fungos e bactérias. A teia alimentar é um diagrama mais complexo e que está mais próximo do mundo real do que o diagrama da cadeia alimentar. Uma espécie pode estar em diferentes níveis tróficos ao mesmo tempo, como planta carnívora que é produtor e consumidor. O fluxo de energia aparece nos diagramas das cadeias e teias alimentares. Os alimentos se transformam em energia no corpus dos animais, mas não é aproveitado 100%, pois uma parte é perdida em calor. Ciclos biogeoquímicos estuda como os elementos químicos se comportam na ecologia. Ciclo do oxigênio, fotossíntese e respiração. Ciclo da água, evapotranspiração, precipitação e escoamento. Ciclo do carbono, entre a atmosfera, organismos e rochas. Ciclo do nitrogênio, fixação, assimilação e decomposição.
A genética é a ciência que estuda os genes, a hereditariedade e tudo relacionados a eles. Ela observa como os genes são transmitidos de geração em geração, como eles afetam as características físicas dos seres vivos, incluindo certas doenças. Também é possível estudar sobre evolução, procurando dois seres vivos levemente diferentes. Se os genes forem parecidos, então são parentes distantes, e é estudado os genes diferentes, os ecossistemas e até mesmo fósseis, para saber por que se separaram e por que se adaptaram dessas maneiras. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula que contém as instruções genéticas que definem as características e o funcionamento de todos os seres vivos. É formado por uma base nitrogenada, adenina, guanina, citosina ou timina, um açúcar, desoxirribose, e um grupo fosfato. É formado por dois filamentos que se unem em várias partes e se enrolam formando um espiral. Essa forma é conhecida como dupla hélice. Hereditariedade. Há muito tempo se tem certa noção de que as características são passadas de geração em geração. Fazer os porcos maiores tenham mais filhos, e desses filhos selecionar os maiores para que tenham filhos e assim por diante. Mas precisava um olhar da ciência para isso. O monge católico Gregor Mendel conseguiu ao fazer experiências com ervilhas. Como o objetivo era entender a transmissão de características, então Mendel anotou as características das ervilhas. Numa estufa, para impedir que algo ou alguém atrapalhe, as fez se reproduzirem e anotou com muita atenção as características dos descendentes. Raciocinou enquanto escrevia, e usou também o raciocínio matemático para chegar à criação de duas leis. Primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, que cada característica é determinada por um par de fatores, que hoje sabemos serem os genes, e se separam quando formam os gametas, células exclusivamente masculina ou feminina, como os óvulos e os espermatozoides. Há dois tipos de fatores, os recessivos e os dominantes. Segundo a lei de Mendel, ou lei da segregação independente, quando os fatores se separam, é de maneira aleatória e, após se separarem, não interferem um no outro. A citologia é a área da biologia que estuda as células, as menores unidades de estrutura funcional do corpo de seres vivos. É dividido em dois tipos: células procariontes. São células simples, que a única membrana que tem é a que separa o lado de fora do lado de dentro. Tudo dentro dessas células fica solto. Exemplo: bactérias. Células eucariontes têm membrana plasmática, é a membrana que separa o lado de fora do lado de dentro da célula, que controla a entrada e a saída. Exemplos: animais e plantas. O que tem dentro das células eucariontes? Membrana plasmática é a membrana que separa o lado de fora do lado de dentro da célula e controla a entrada e a saída. Citoplasma é um líquido de água, proteínas, sais minerais e açúcares. Ribossomos fabricam as proteínas. Mitocôndria produz a energia da célula e tem DNA próprio. Lisossomos fazem a digestão, quebram o alimento, para a célula utilizar as substâncias. Plantas são células eucariontes com membranas plasmáticas mais grossas. Têm cloroplastos, que realizam a fotossíntese. Na biologia, a evolução é a alteração dos genes em espécies ao longo do tempo. Lamarckismo: usar e não usar órgãos, como músculos mais desenvolvidos devido ao uso ou menos desenvolvidos devido à falta de uso, e passam para seus descendentes. Darwinismo: indivíduos em uma mesma população nascem levemente diferentes. Às vezes, essas características únicas dão vantagem no habitat, fazendo-os viver mais e assim deixar mais descendentes. Alguns destes têm a característica e deixam mais descendentes, com o tempo serão a maioria. O termo para essas características que surgem aleatoriamente em indivíduos se chama mutação. Fluxo gênico: populações diferentes que reproduzem entre si. Isso pode introduzir novas variantes genéticas em uma população. Especiação: uma parte de uma mesma espécie acaba se isolando. Com o tempo, o ambiente ou os hábitos os diferenciam da espécie e acumulam tanto que acabam se tornando uma nova espécie. Classificação dos seres vivos,
ou categorias taxonômicas, é uma hierarquia construída feita para compreender melhor a biodiversidade. Engloba conhecimentos de ecologia, genética, citologia e evolução. Domínio, divisão mais ampla. Organismos com base celular comum. Reino, grandes grupos como animais, plantas, fungos, etc. Filo, estrutura corporal ou plano de organização geral. Classe, características mais específicas dentro do filo. Ordem, agrupa classes semelhantes. Família, gêneros próximos com características parecidas. Gênero, espécies muito similares, possíveis de se cruzarem. Espécie, indivíduos capazes de reprodução fértil. Conteúdo tem na internet. Neste canal temos prática. Esse vídeo serve para mostrar como se utiliza os métodos de aprendizagem. Nos próximos vídeos, haverá reforço dessa técnica, para você ter à disposição para usar e ver qual funciona melhor. Curta e se inscreva para não perder.